Rani Souza é tradutora e intérprete. É negra e mineira. Ela é intérprete de conferências, tradutora e idealizadora da iniciativa Abrats Afro, tradutora desde 2009 e intérprete de conferências desde 2012. No mercado de tradução escrita, atua principalmente nos segmentos editorial, marketing, meio ambiente e jurídico. Como intérprete de conferências, trabalha nos mercados corporativos, público e privado, e no terceiro setor, com destaque para eventos, nas áreas de questões de gênero, justiça social, meio ambiente e petróleo e gás. Senhoras e senhores, o Minas Negros Gerais de hoje apresenta a intérprete e tradutora carioca Rani Souza. Ocolofé. Ocolofé. Rogério, só uma coisinha. Eu sou mineira como você. Eu nasci em Timóteo. Cresci em Coronel Fabriciano, mas acabei vindo para o Rio quando eu tinha mais ou menos 25 anos. É que o sotaque não é muito mineiro. O sotaque tá um pouco neutro, né, depois de tanto tempo, mas também não é carioca. Então tá bom. Então, a intérprete e tradutora mineira, Rani Souza. Muito obrigada por me receber. Ocolofé. Nós que agradecemos. Vamos lá. Vamos lá. Como e quando se dá o início do seu trabalho como tradutora e intérprete? Eu sou formada em letras, né? Eu me formei em letras em 2006 pela PUC Minas. A minha habilitação era licenciatura, né? Licenciatura de português e inglês. E logo na faculdade eu já tive interesse por tradução, mas o meu curso foi todo voltado para o ensino. E quando eu me formei, eu assim comecei a trabalhar como professora, principalmente em escolas de idiomas. Aí passei muitos anos dando aula de inglês, mas sempre estava com aquele interesse em me desenvolver como tradutora. Em Belo Horizonte mesmo, que era onde eu morava, né, onde eu terminei a minha graduação, eu comecei a procurar cursos de tradução, mas o que eu acabei encontrando foi um curso bem teórico da UFMG na época. Como é que eu faço um curso teórico de tradução, sendo que eu não tenho prática? Né? Eu fiquei pensando assim, talvez vai ser um curso que eu não vou conseguir aproveitar muito bem. Aí eu pensei, tá, ok, onde que eu consigo encontrar um curso prático de tradução? Aí, nas minhas pesquisas, eu encontrei uma escola de tradução aqui no Rio. O nome do curso é Curso Daniel Brilhante de Brito, que é um curso que existe há muito tempo, algumas décadas já. E em 2008, eu já estava com 2 anos de formada, eu me mudei, né, de Belo Horizonte para o Rio para fazer esse curso e eu comecei a trabalhar aqui como professora de inglês e foi um curso com duração de 1 ano e meio, mais ou menos, então me abriu portas e me fez perceber que eu podia realmente me tornar tradutora. E aí, desde 2009, eu comecei a trabalhar, mas em 2009, eu ainda boa parte do meu tempo era dedicado ao ensino, né? Eu trabalhava em 2 escolas aqui no Rio. Em 2012, eu finalizei a formação em interpretação simultânea.
Aí, alguns anos depois, eu fui fazendo uma mudança de carreira, né, deixando o ensino de idiomas em segundo plano e focando em tradução escrita e interpretação simultânea. Hoje, a maior parte do trabalho que eu desenvolvo, a maior parte do meu tempo é dedicado à tradução escrita, aí em seguida, interpretação simultânea. Muito bem. E época de pandemia, como é que está a demanda de trabalho? Olha, eu tive muita demanda, assim, nesse período, de 2020 para cá, né, nós estamos com quase um ano de pandemia, né, e para mim é quase um ano de quarentena, porque eu continuo aproveitando o privilégio que eu posso trabalhar de casa, então eu estou quietinha dentro de casa. Então, estou tendo bastante demanda. No ano passado, eu traduzi um livro para a editora Boitempo. O nome do livro é Interseccionalidade. As autoras são Patrícia Hill Collins e Sirma Build. E esse livro está em pré-venda no site da Boitempo. Ele vai ser lançado agora, no dia 30 de março de 2021, se não me engano. E esse livro foi muito bom para mim, assim, foi não só pelo prazer, né, pelo privilégio de poder traduzir a Patrícia Hill Collins e a Sirma Build para o português, mas também porque me ajudou a ter uma rotina. Bem no início da pandemia, eu recebi aprovação para o trabalho por volta de 28 de fevereiro de 2020. E a pandemia bateu na segunda semana de março, né? Foi o momento que eu saí do Rio de Janeiro e fui para Coronel Fabriciano para estar com os meus pais. E lá em Coronel Fabriciano, eu acordava para traduzir, assim, eu acordava super animada, tipo, o mundo está um caos, mas eu tenho esse livro mega interessante para traduzir, então vou fazer a minha meta do dia dessa tradução. E eu tive demanda de outros clientes também ao longo do ano. E no momento eu estou traduzindo um outro livro sobre autocuidado para uma outra editora. E tenho demanda de bastante texto sobre meio ambiente, porque nesse ano nós vamos ter a COP 26, que ela é uma continuação da Rio 92, né? Ela é um evento que vai ser 26 anos depois da Rio 92, que está muito Interessante. conectado. É muito interessante, e é um evento que está muito conectado com a Rio+20, que aconteceu aqui no Rio em 2020, né? Então, a COP 26 deveria ter acontecido no ano passado, mas vai ser realizada neste ano, em novembro. Então, a demanda para textos de meio ambiente está grande em preparação a esse evento. E tem também demanda de outros clientes da área de finanças, assim. Bem, maravilha. Você acredita que o mercado de tradução e interpretação ainda é uma área promissora? Quais as suas percepções sobre isso? Olha, é um mercado que é uma área promissora, sim, mas é muito importante que o tradutor e intérprete, né, que sejam profissionais muito conectados com a tecnologia, porque não, não basta você saber as técnicas do trabalho, você precisa realizar esse trabalho com o uso de tecnologias e ferramentas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu passei boa parte da minha vida como tradutora traduzindo os textos na unha. O que eu quero dizer com traduzir na unha? Eu recebia um documento do cliente, abria o meu Word e começava a traduzir. E, às vezes, para eu fazer 3.000 palavras de tradução do inglês para o português, por exemplo, 3.000 palavras na unha, né, digitando tudo no Word, me tomava às vezes 3 dias, 4 dias Uhum. trabalhando na unha. E
Hoje os clientes têm uma demanda eles querem muito mais rapidez. Então, se você presta serviços para uma agência ou você tem um cliente direto, se você disser, eu preciso de 10 dias para traduzir 3.000 palavras, que talvez dá, sei lá, dependendo do tamanho da fonte, dando 5, 6 páginas, o cliente vai pensar, meu Deus, vai demorar para sempre, essa tradutora vai demorar para sempre para me entregar o texto. Então, por muito tempo, por eu traduzir as coisas na unha, isso me atrapalhou. Então, assim, eu acredito que para tradutores e intérpretes serem bem-sucedidos hoje, é muito importante estar conectado com a tecnologia, no sentido de quem é tradutor, usar as cat tools, né? Usar as ferramentas de tradução. Eu sei que elas custam uma fortuna, mas você tem um ganho em produtividade que vai te colocar numa posição de trabalhar mais e melhor e receber melhor, porque vai aumentar a produtividade. E para quem é intérprete, hoje que nós estamos num cenário com muita demanda de interpretação remota, é importante investir no equipamento, né? Um bom microfone para trabalhar. É importante investir no equipamento no sentido de ter um bom computador e outros dispositivos de backup porque, por exemplo, uma das ferramentas que são muito usadas hoje para interpretação remota é o Zoom. E dentro do Zoom, quando nós estamos dentro da cabine de interpretação no Zoom, nós não conseguimos ouvir o colega. Então, para trabalhar bem, às vezes a gente precisa usar 2 computadores, ou 2 computadores e um celular. Então, o intérprete e o tradutor hoje, para estar bem na profissão, tem que estar muito bem conectado com o uso da tecnologia. Além de inglês, você fala outras línguas? Não, infelizmente. Uhum. Eu estou querendo desenvolver meu espanhol há anos, meu francês tá, assim, capenga, mas, assim, línguas de trabalho eu tenho 2, português e inglês. Muito bem. É, de todos os trabalhos que você já realizou em todo o seu tempo de profissional nessa área, qual que foi o mais desafiador? Nossa, tanta coisa que foi desafiadora. Mas, assim, um trabalho que recorrentemente é desafiador para mim, quando eu trabalho como intérprete em eventos que têm mães de jovens negros que foram assassinados pelo Estado. Então, é sempre desafiador. E tem uma ativista, né, uma mãe, que ela perdeu o filho aqui no Rio de Janeiro, na Maré, e o filho dela foi assassinado pelo exército, e ele estava usando uniforme de escola, e estava a caminho da escola, e levou um tiro pelas costas. E o Marcos Vinícius. E o nome dessa mãe é Bruna. E depois que o Marcos Vinícius, que na época tinha 14 anos, foi assassinado, a Bruna se tornou ativista. Toda vez que eu tenho que interpretar ela é muito duro para mim, porque nós temos a mesma idade. Ela tem 37, eu também tenho 37 anos. Ela é mãe, né, de 2 filhos. Ela perdeu o Marcos Vinícius, mas ela tem uma filha mais nova, que hoje tem 14 anos. Então, eu já interpretei ela umas 3 ou 4 vezes. Eu já verti para o inglês uma entrevista que ela deu. Aí, essa entrevista está legendada e disponível no YouTube. Começar me apresentando. Meu nome é Bruna da Silva, tenho 37 anos. Sou moradora do Complexo da Maré. Morei lá minha vida inteira. Fui muito feliz na minha comunidade.
Eu sempre fui uma Bruna ativa, alegre, despreocupada, sabia que minha família toda estava completa dentro de casa. Criei 2 filhos maravilhosos na escola, que é importante você colocar os seus filhos na escola. Sendo que a minha história, ela começa no dia 20 de junho de 2018, numa quarta-feira. Ali nasceu uma Bruna que eu achava que não tinha dentro de mim. Traduzir a Bruna é sempre um impacto muito grande para mim, porque eu fico pensando muito na situação de vulnerabilidade das pessoas negras no Brasil, e o quanto que o genocídio, né, do povo preto que a gente vive no Brasil, o fato de a cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado, um jovem negro entre 15 e 29 anos ser assassinado no Brasil, o quanto isso é uma coisa atual e que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Então, é sempre um desafio interpretar a Bruna, porque eu preciso me segurar para não chorar. Uhum. E muitas vezes eu interpreto, aí eu termino e choro. Assim, Uhum. é muito, muito difícil. Eu quero falar com ela um dia desses. Tá? Tá bom? Eu vou tentar conseguir o contato dela e te passo. Maravilha. Mas ela agora tem uma história de luta muito forte. Ela está muito engajada nas redes da Maré, que é uma organização que atua no território da Maré. E O nome? Oi? Você sabe o nome dessa organização? Redes da Maré. Redes da Maré. Favela da Maré, Isso. no caso, né? Na verdade, o território da Maré é um território composto de 16 favelas. Uhum. Aí, assim, eu não sei exatamente em qual favela a Bruna mora, ali dentro do território, mas eu sei que ela desenvolve o trabalho em parceria com a Redes da Maré. E assim, ela geralmente, ela trabalha muito, e ela, nos momentos de ativismo dela, quando ela tem as falas, ela geralmente está com a camisa que o Marcos Vinícius estava usando no momento que ele foi assassinado. Então, Nossa. é um impacto grande, assim, ver aquela camisa, ver aquele sangue e pensar no estado de coisas, né, de muitos jovens negros ainda estarem sendo assassinados a esmo no Brasil. E na luta dela, na busca dela por justiça, para que não aconteça de novo, né? Não aconteçam com outras mães. Vamos à luta. Né? Sim, Vamos é o que nos unir resta, forças. né? Sim. O Minas Negras está aqui para isso. Tá bom? Sim. Eu queria saber de você o seguinte. Pegando um gancho no que você acabou de falar, a gente vive num país onde o racismo estrutural é muito forte. Né? Você acredita que isso também seja vivenciado na sua área profissional? Sim. Uhum. De que forma? De diversas formas. A mais escancarada, né, a forma mais escancarada que o racismo se manifesta nos setores nos mercados de tradução e interpretação simultânea no Brasil, é que não tem pessoas negras trabalhando de uma forma geral. E as poucas pessoas negras que estão trabalhando, geralmente não estão numa posição, não estão muito bem posicionados no mercado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, depois que eu levei a ideia de desenvolver a iniciativa Abrates Afro para a Abrates, eu dei uma palestra de abertura do 9º Congresso Internacional da Abrates, né? Para quem não sabe, a Abrates é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes Profissionais. Então, em 2018, eu levei essa ideia de que a Abrates
por ser uma instituição, poderia desenvolver programas para estimular a presença, permanência e representatividade de pessoas negras nos mercados de tradução e interpretação profissional no Brasil. Depois que eu dei essa palestra de abertura do congresso, vários colegas vieram conversar comigo e tal, e eles falaram, nossa, antes da sua palestra eu nunca tinha parado para reparar que eu nunca contratei um colega negro, donos de agência falando isso para mim, ou então outros colegas falando, poxa, eu nunca tinha percebido que realmente a gente chega no congresso e não tem colegas negros. Assim, tem uns 4, 5 gatos pingados num congresso com, às vezes, 800 pessoas, né? Então, é pouquíssimo, né? Então, aí teve um colega de Brasília que ele falou uma coisa, ele é intérprete, e ele falou uma coisa que me impactou muito. Aí ele falou assim, Rani, em Brasília, que é um dos maiores mercados de interpretação simultânea do Brasil, né, por ter que atender, né, as muitas Motivos óbvios. instituições e ministérios que estão lá em Brasília. Eu conheço em Brasília 3 intérpretes negros e os 3 estão numa situação de cobrar valores de diária que são considerados abaixo do ideal, de acordo com as associações profissionais. Então, existem pessoas negras no mercado, mas nem sempre elas estão bem inseridas de forma a receber a melhor remuneração possível, ou uma remuneração que em comparação aos colegas brancos, está muito abaixo, sabe? Então, assim, o esforço, né, quando eu apresentei a ideia da Abrates Afro, é que haja mais pessoas, mais profissionais negros atuando nesses mercados, porque eu tenho plena consciência que o acesso a aprender língua estrangeira no Brasil é algo que poucas pessoas têm, né? Existem até estudos que foi um estudo feito pelo British Council do Brasil, que mostra que 5% da população brasileira é fluente em inglês. É bem ínfimo. É ínfimo. Então, assim, considerando o grupo de pessoas que são fluentes, aí dali dentro de ter pessoas que tenham interesse em se tornar tradutores, é um grupo ainda menor. Aí, assim, eu sei que para a grande maioria das pessoas negras, o acesso a aprender língua estrangeira é algo difícil, mas as coisas estão mudando, né? As coisas estão melhorando nos últimos tempos. Mas mesmo assim, quando a pessoa desenvolve esse aprendizado, a inserção no mercado nem sempre é fácil, porque boa parte do mercado de tradução está concentrado no Rio e em São Paulo, mas principalmente em São Paulo. Então, por exemplo, uma pessoa que está no mercado em São Paulo, ela indica para uma editora ou indica para uma agência algum outro colega que ela conhece em São Paulo. Então, aí tem outra questão de desequilíbrio regional também, sabe? E também, pensando no universo São Paulo, universidade, acaba que todo mundo estudou na USP ou na Unifesp, sabe? Ou na Unicamp. Aí você vê, assim, quase todos os tradutores que eu conheço de São Paulo estudaram em 4 instituições. USP, Unifesp, Unicamp ou Unibero. Aí tem um outro gato pingado que estudou na PUC. Mas, assim, como é uma coisa, a entrada no mercado depende muito de indicação, então, quem você conhece, os ambientes que você frequenta, acaba que o acesso de pessoas negras a esses ambientes é recente, né? Quando a gente pensa que nos últimos 20 anos houve um aumento da presença de estudantes negros nas universidades federais Brasil afora. Então, essas coisas todas são fatores que influenciam, né, fatores do racismo estrutural que
são barreiras para pessoas negras entrarem no mercado. E depois que você entra, tem aquela coisa da pessoa, de algum colega branco pensar, será que esse pretinho aí realmente sabe inglês? Será que eu vou poder confiar nessa pessoa em entregar um trabalho, contratar? Então, é o outro fator, né? Uhum. A primeira Então, coisa que vem é difícil. não é o profissionalismo, é a cor. Olha, a cor tá junto, porque o profissionalismo, eles podem até, se receber uma indicação muito boa, as pessoas vão se abrir e contratar você. Mas, e se você nunca trabalhou com ninguém daquele meio? Nicho. Como é que alguém vai confiar no seu Indicar, profissionalismo e te indicar ou mesmo contratar você? claro. Porque tem outra coisa do mercado, dos mercados de tradução e interpretação, é que é tudo muito em cima de indicação. Então, você tem que ter feito os cursos certos para as pessoas certas que vão ser contratadoras de tradutores e intérpretes Uhum. conhecerem você e te contratarem. Porque sem isso fica bem difícil. Os meus primeiros anos como tradutora e intérprete, principalmente como tradutora, eu fiz muitos trabalhos porque pessoas que não eram do meio me deram um voto de confiança. Por exemplo, uma professora universitária que escreveu um artigo e quer esse artigo publicado em uma revista no exterior. Aí a pessoa fala, eu sei, você é professora de inglês, você conhece alguém, algum tradutor, tradutora que possa traduzir esse artigo para mim para o inglês? Aí eu falei, eu posso fazer. Aí a pessoa, então tá, faz aí para mim. Então, uma pessoa que não é contratador, não é uma dona de agência, é, não é uma tradutora, mas que me deu um voto de confiança. Aí Uhum. ali eu fiz o trabalho, ela gostou e passou a me indicar para outras professoras também da mesma universidade. Então, nos primeiros anos como tradutora, eu consegui mais trabalho assim do que com uma agência, por exemplo. Então, para pessoas negras, assim, de uma forma geral, esse esquema de indicação é uma barreira de entrada no mercado para qualquer pessoa. E para pessoas negras é uma barreira ainda maior, porque nem sempre nós estamos frequentando os mesmos espaços que os contratadores, né? Então, não é todo mundo que fez graduação na USP ou fez um mestrado na USP, não é todo mundo que está fazendo uma pós-graduação em tradução na PUC-Rio, fica bem Competitivo. restrito. Uhum. Não, bem impeditivo mesmo. Então, Sim. é difícil entrar no mercado, é difícil permanecer no mercado. Aí nós temos as outras questões de representatividade também. Muitos textos, né, muitos livros que são escritos por autores negros e publicados, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eles chegam no Brasil, eles são traduzidos por pessoas brancas, de uma forma geral. Aí isso é um assunto que eu toquei também, quando eu dei a palestra em 2018, e eu tenho enfatizado ao longo do tempo. Que aí você vê uma questão de representatividade. Às vezes, um livro com o objetivo de falar sobre racismo, aí ele acaba sendo traduzido por algum tradutor ou tradutora branca, e a pessoa ainda insere umas coisas meio nada a ver, ou que não ressoa, não bate com a comunidade negra de uma forma geral. Coisas que Por ela não exemplo, vivenciou. Tá? não só por não vivenciar, mas algumas coisas mesmo de leitura racial. Uhum. Por exemplo, do ano passado para cá, eu tenho trabalhado muito como leitora sensível no mercado editorial. E o que é uma leitura sensível? É uma pessoa que vai fazer uma leitura crítica do texto traduzido
pensando no que pode sensibilizar o público, né? E eu acabo focando em negritude. Então, uma leitura sensível pode ser feita com foco em orientação sexual, né? Pode ser feita com foco em, desenvolver uma linguagem feminista no texto, mas o que eu ofereço é uma leitura sensível voltada para a negritude. E um dos livros que eu fiz a leitura sensível, o foco do livro é fazer com que as pessoas consigam ter conversas sobre racismo e raça com mais facilidade. E esse livro, ele foi escrito por uma escritora americana, e essa escritora, ela falou sobre raça, sobre minorias étnico-raciais. Aí teve uma nota que a tradutora colocou no livro, que ela estava colocando pardos, ela colocou o termo brown como se a melhor tradução para o termo brown fosse pardos. E não, porque brown são pessoas que não são nem de ascendência indígena, nem de ascendência africana, nem de ascendência branca. Aí acaba coincidindo com pessoas do Oriente Médio e do sul da Ásia. Olha só. Principalmente do sul da Ásia. Aí, assim, para nós brasileiros, nós olhamos uma pessoa síria, nós pensamos, essa pessoa é branca. Tanto que os refugiados sírios, de uma forma geral, eles são tratados como brancos. Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, né? Os refugiados sírios, quando chegaram, nossa, foi um bafafá, todo mundo de braços abertos, refugiados sírios, e sendo tratados como brancos. Quando os refugiados do Congo do Sul chegaram, silêncio. E assim, no Brasil, o pardo é a pessoa de ascendência indígena ou de ascendência negra, né? Aquele mestiço que tem a ascendência indígena ou negra. Então, você dizer que uma pessoa do Líbano é parda, tem um erro ali, entendeu? Um erro de leitura racial. Então, essas questões de representatividade, eu estou vendo muito uma mudança maior no mercado editorial, porque está chegando muito material que é feito por escritores negros e está sendo traduzido para um público que boa parte do público leitor é um público leitor negro. Mas nem todas as editoras estão fazendo esse ajuste. Por exemplo, o livro da Michelle Obama, a biografia dela foi traduzida e foi publicada no Brasil. E foi traduzida por 2 tradutoras incríveis, mais 2 mulheres brancas. E um homem branco também, que trabalhou, né, no projeto. E o que é muito comum acontecer nesses projetos de livros que são escritos por autores negros, que uma editora brasileira compra os direitos autorais, traduz e publica o projeto no Brasil, geralmente o projeto inteiro não tem uma única pessoa negra trabalhando. Geralmente o que acontece? O tradutor ou tradutora responsável é uma pessoa branca, o revisor ou a revisora é uma pessoa branca, diagramação, pessoas brancas, ilustração também feito por pessoas brancas. Por mais que a obra tenha uma mensagem, às vezes, contando a história de vida de uma pessoa negra, ou a luta contra o racismo de uma pessoa negra, e que a obra foi escrita nos Estados Unidos, ela chega aqui e todo o trabalho em volta dela é feito por pessoas brancas. Aí, no caso de obras que eu ofereci leitura sensível, nessas obras, muitas vezes eu era a única pessoa negra na equipe inteira. Nossa. A gente poderia continuar esse papo por muito mais horas, mas nosso tempo é muito curto aqui. Mas eu quero falar com você em outras oportunidades sobre isso e outras coisas, tá bom? Tá ótimo, O combinado. Minas Negras Gerais quer te agradecer de coração.
por sua participação. E deixa aí uma mensagem para todos os pretos e pretas em nosso país. Diga lá. Olha, a minha mensagem é: vamos seguir em frente. A gente tem muito trabalho a fazer para lutar contra o racismo e para cuidar da saúde mental e física do nosso povo. Então, não podemos nos intimidar, não podemos ser ingênuos e achar que o problema do racismo está superado, e fazer da luta a parte do nosso caminho de vida. Muito bem. Rani Souza, mineira, radicada no Rio de Janeiro, Sim. é prova de um país preto que dá muito certo. Força. Obrigado. Obrigada. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calam.